Vou torcer pra esse áudio ficar bom. Tá gravando isso? Tá gravando aí. Beleza. Tomara que esse áudio fique bom, meu irmão, porque senão eu não vou gravar isso de novo, não. Enfim, tem nem o que falar, não tem nem como começar aqui, né? Mas bem-vindos aí a mais um vídeo da Analisa Vasco. Sou Eduardo Alves, sou aqui o dono da página do canal, enfim. E estamos aí para falar desse Vasco, na verdade Palmeiras e Vasco. Confronto que valeu pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi uma derrota de 2-0 sofrida, né? Mais uma derrota para conta e que mostra um time mais uma vez incapaz de competir. Mas acima de qualquer coisa, passa o recado de um time que não consegue se defender, não consegue se postar taticamente. Eu acho que é o mínimo que você espera de uma equipe que compete na primeira divisão nacional, né? Você espera um time que, tudo bem, que assim, por acaso do destino vai perder, porque futebol tem isso, mas você espera um time que consiga se postar taticamente, consiga se organizar, e você não vê isso no Vasco. E a gente tá falando de um contexto que vai um pouco além, né? Não é só dessa última partida, ou só da penúltima, que foi o 6-1 sofrido pro Flamengo. A gente tá falando de um time que sofre gols com uma certa constância no campeonato. Eu trouxe até esse dado que eu publiquei no Twitter, deve ter o print aí na tela, dessa postagem que eu fiz, mas é um time que sofreu 151 finalizações no campeonato inteiro, em 8 partidas, então dá uma média aí de 18 finalizações sofridas por jogo. Até falando dessas últimas partidas, as últimas 3 representam 47% dessas finalizações sofridas, foram 71 no total. Então é um elenco que sofre muito chute e naturalmente sofre muito gol. São 18 gols sofridos em 8 jogos, então uma média de 2 gols sofridos, na verdade até maior do que 2 gols sofridos. Então, em resumo, é um time incapaz defensivamente, isso é um fato. E aí eu vou pontuar um pouco o que eu vi do último jogo, né? Eu não sou nenhum especialista, nenhum analista, mas a minha opinião como um torcedor. Primeira coisa é a insistência nessa formação com 3 zagueiros, né? Essa linha de 5 na defesa. Assim, eu vejo ela como ineficiente, porque o Vasco não tem laterais que saibam se postar defensivamente, que saibam se posicionar e que consigam fazer essa solidez necessária para essa formação funcionar. Na verdade, o Vasco tem 2 laterais que são muito mais ofensivos do que defensivos. E quando eu falo 2, eu falo dos que estão em campo. Não estou citando o Lucas Piton ou o Puma Rodrigues. Todos os laterais que o Vasco tem sempre são laterais mais ofensivos do que defensivos. Se você tira o Puma, você tem o Paulo Henrique, que entra nessa mesma característica. Se você tira o Piton, você tem o Vitor Luiz, que entra nessa mesma característica. A verdade é que o Vasco não tem nenhum lateral equilibrado nesse elenco. Então você botar uma formação que povoa tanto a defesa, você tem jogadores que não têm essa capacidade defensiva, você acaba só fazendo número, né? Você não tem um plano de jogo sendo executado ali. Eu não sou ninguém para falar, não vou me meter no trabalho de ninguém, também não tô aqui para queimar o Álvaro Pacheco. Mas eu penso que você superpovoar a última linha e deixar de povoar o meio de campo, assim, é um pouco sintomático que o seu time vai sofrer gol, né? Vamos botar assim, porque o seu time não vai controlar o jogo. Assim contra o Flamengo fez o que quis no meio de campo do Vasco e mais uma vez isso aí se repetiu contra o Palmeiras. Contra o Vitória, que eu até coloquei aqui agora há pouco, como as últimas 3 partidas, né? Que entra num contexto um pouquinho parecido, mas tem uma certa diferença, a começar pelo fato de que contra o Vitória, quem estava à beira do gramado era o Rafael Paiva, não era o Álvaro Pacheco, mas eu acredito que o time vem jogando de uma forma muito parecida desde o jogo contra o Vitória. Então me leva até a pensar que, de repente, o Álvaro Pacheco não fez tanta mudança tática quanto ele disse que fez. Na coletiva de apresentação dele, por exemplo, ele disse que vinha treinando muito a defesa. E, de novo, a gente tem os números aqui, a gente fala de um time que sofreu 58 finalizações nas últimas 2 partidas, que foram as que o Álvaro comandou. Então, bom, se ele está treinando defesa, tem que ver o que está sendo treinado ali e tem que ajustar, porque, de fato, tem alguma coisa dando muito errado nesse planejamento do Álvaro. E, voltando a falar do Álvaro, teve a coletiva dele, né, no último jogo, e acho que algumas coisas são importantes a serem ditas sobre ela. A principal o Álvaro mostra um descolamento muito grande da realidade. Ele diz que o time evoluiu, que ele viu a evolução do time que enfrentou o Flamengo e do time que enfrentou o Palmeiras. Assim, vamos ser sinceros, você estrear no Vasco como a sequência Flamengo e Palmeiras, 2 times que vão brigar por título, que a gente sabe da capacidade. Assim, beleza, de fato, é um desafio grande, ok, mas você sofreu 8 gols contra esses 2 times, né? Então, assim, você não tem como ver uma evolução nisso. Você foi de um time que sofreu 6 gols pro grande rival para um time que sofreu, na verdade, 3, né? Porque foi um gol anulado, mas enfim. Sofreu 2 gols sem conseguir reagir contra esse Palmeiras. Então, assim, eu não sei em que aspecto ele viu essa evolução. Sei lá, se de repente, ao invés do time desmoronar, o time só desmontou.
Então dizer que tá menos pior, talvez. Mas tudo bem, eu entendi o ponto dele. Ele quer defender o elenco, mas, de novo, pra mim mostra um descolamento da realidade. Eu acho que não tem como você citar a palavra evolução no momento que o Vasco tem vivido. E a situação do David, né, que ele até comentou aqui, e ele justificou a ausência dele contra o Flamengo, dizendo que teve uma semana em que ele não teve o rendimento necessário para ser selecionado para ir ao jogo, e na semana seguinte ele deu a resposta. Assim, eu fico imaginando qual é esse critério dele, que ele deixou o David de fora e deixou o Rossi ir pro jogo. Assim, rendimento necessário, qual o rendimento necessário? É você correr igual um maluco o tempo todo? Esse é o rendimento? Esse é o critério dele? Porque o Rossi de fato corre muito. O Rossi é muito dedicado, respeito máximo ao profissional, ao atleta. Mas tecnicamente falando, é notório que o Rossi fica atrás do David. Então, de fato, fico na dúvida qual o critério que ele usa para dizer que rendeu necessário, desnecessário. Enfim, né, ele falou sobre atitude também, desculpa, eu não consigo entender, mas ok, eu não tô lá pra saber, não tô lá pra ver, mas assim, o David fez a diferença, o David contribuiu, mostrou que de fato ele é o melhor ponto esquerdo que o Vasco tem. Eu não tô dizendo que ele seja bom não, tá, que ele seja o craque David, mas é o melhor que o Vasco tem a oferecer. Isso aí fala muito da montagem do elenco também, e é uma outra questão. O Vasco volta a jogar contra o Cruzeiro no próximo domingo, e a expectativa é de que, bom, vamos ver, né? Se conseguir parar de tomar tanto gol, eu acho que já é um bom começo. Como eu falei no começo do vídeo, uma média de 2 gols sofridos por jogo. Se conseguir reduzir essa média, eu acho que já tá de bom tamanho. Brincadeiras à parte, cara, o time vai jogar em casa, né? Espera-se que, bom, não sei se a casa vai lotar, mas com certeza vai ter ali um montante considerável. A torcida do Vasco tem feito acontecer dessa forma. Posso dar de exemplo aqui, o jogo sequente a derrota pro Criciúma. No caso, sequente em São Januário, que foi contra o Fortaleza. Foi acho que 2 semanas depois. E tava lotado. Então a torcida tem feito isso. Então a expectativa tende a ser essa. Mas assim, vai ser realmente complicado, né? Porque o time não consegue mostrar constância nenhuma. E jogando em casa vai ter essa pressão contra, se não conseguir desempenhar logo ali de primeira. A minha expectativa é que nesses 3 dias aí de treino, ele consiga no mínimo dar uma cara pra esse time. Porque é o mínimo que você espera de um time que tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E, bom, acho que futebolisticamente é o que a gente pode falar, né? Porque tem tantos problemas que esse clube gera, né? E a gente acaba até ficando sem saber em qual assunto tocar. Futebolisticamente eu fico por aqui e agradeço a quem assistiu até o final. Fica sempre o convite a seguir o Analisa Vasco em todas as suas redes. Tá na tela provavelmente, se não tiver na tela tá na descrição. E vamos ver, espero estar aqui no domingo falando coisas boas sobre o jogo do Vasco e de repente conseguindo, assim como o Álvaro ontem, enxergar alguma evolução nesse time, porque, desculpa Álvaro, eu até tentei aqui, mas não tem como, eu não tô vendo nada de evolução. Espero conseguir ver da mesma forma que você no próximo domingo. Valeu!